Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia da nossa correção, nós estamos no livro EMAI, a nossa matéria de matemática, ela está sendo realizada no livro EMAI, tá? E hoje nós vamos ver a correção da página 30 até a página 37, se não me falha a memória, tá? Que foram as atividades desta semana. Então, nós estamos começando uma nova unidade, uma sequência de atividades nova. Essa sequência de atividades nova, ela é do campo multiplicativo. Então, nós estamos trabalhando agora a multiplicação. Todas as ideias que vêm nessa sequência de atividades são sequências de multiplicação, tá? Então, para que a gente possa compreender a multiplicação, ela vem da operação da adição. Então, o pensamento multiplicativo, ele nasce na adição. E para a gente resolver a multiplicação, a gente precisa ter esse pensamento de adicionar em parcelas iguais. Seja como for que a gente vê a multiplicação, né? Se a gente vê na tabelinha da tabuada, ou se a gente vê ela numa tábua de Pitágoras, onde a gente faz o cruzamento da informação de colunas e linhas. De qualquer forma, o pensamento principal da multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, quando eu tenho parcelas iguais e faço uma soma com aquelas parcelas iguais, alguém um dia falou assim, poxa, ao invés de eu fazer 3 mais 3, eu posso fazer 2 vezes o 3, que é igual, é a mesma coisa. Então, 2 vezes, uma vez, 2 vezes. O número 3 é o mesmo resultado do que 3 mais 3, né? Então, e aí a gente utiliza esse conhecimento, né, na nossa vida, né? E a matemática, como ela aborda aí os assuntos que a gente trata na nossa vida, então nós aprendemos a trabalhar com a multiplicação, com situações, problema do campo multiplicativo dentro da escola, tá? Então, essa atividade que vocês têm aí, que diz que a Luísa foi em uma loja e que os jogos de videogame que estavam em promoção. Aí eles foram agrupados em kits, com 3 jogos diferentes em cada um. A Luísa comprou 5 kits. Quantos jogos Luísa comprou no total? Então, a professora fez o esqueminha aqui, que a gente que está no 5º ano costuma dizer assim, mas eu vou desenhar, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente não compreende, é interessante que a gente desenhe. Tá? Porque esse desenho, ele faz parte da compreensão da gente. Vai chegar um momento em que a gente não vai mais precisar desenhar, em que a gente vai olhar para a situação problema e a gente vai falar assim, putz, é de vezes, né? Ou é de mais, ou é de dividir, ou seja, que operação for que eu vou utilizar para eu poder achar o resultado da situação problema, né? E pensando também no sentido de que existem várias formas aí de eu raciocinar para eu encontrar o resultado das situações problema, né? Então, nesse caso, a professora desenhou aí os 5 kits, 1, 2, 3, 4, 5 kits. Cada kit estava dizendo que vinha 3 jogos. Então, essas 3 bolinhas representam os 3 jogos dos 5 kits, tá? E aí, se eu contar todas as bolinhas, eu vou ter o resultado. E aí, colocando em numerais, né? Eu vou ter essa situação assim, 5 vezes 3, porque eu repeti 5 vezes 3 jogos, né? Então, na primeira vez foi 3 jogos, na segunda 3 jogos, na terceira 3 jogos, na quarta 3 jogos e na quinta, finalmente, 3 jogos também. Aí eu contei tudo junto. Aí vem o pensamento de adicionar que eu falei para vocês, porque eu conto tudo junto. Então, contar tudo junto é adicionar, tá? Então, aí 5 vezes o número 3, o resultado deu 15. Sem grandes problemas, né, acredito eu, para resolver essa situação, né? A situação 2 diz que a Luísa viu próximo ao caixa uma tabela que mostrava a quantidade de kits
e os respectivos preços. E aí pede para a gente analisar essa tabela, completar a tabela e depois falar um pouquinho o que a gente observou na sequência dessa tabela, tá? Então, para cada um kit, 3 jogos, ó, um kit, 3 jogos. 2 kits, 6 jogos. 3 kits, 9 jogos. 4 kits, 12 jogos. 5 kits, 15 jogos. 6 kits, 18 jogos. 7 kits, 21 jogos. 8 kits, 24 jogos. 9 kits, 27 jogos. 10 kits, 30 jogos. 12 kits, 36 jogos. 15 kits, 45 jogos, tá? Então, bem interessante a maneira como ele posicionou aí no final o uso de kits acima do número 10, né? Porque eu tenho alunos que chegam para mim no 5º ano e eles falam, às vezes eu falo assim, quanto que é 12 vezes o 3? Aí a criança olha para mim e fala assim, professora, mas a tabuada do 3 acaba no 10. Tá errado esse pensamento, né? Então, nós temos uma tabelinha, né, que os professores usam para que vocês compreendam como que funciona a tabuada, né, que é a tabelinha lá que a gente chama de tabuada, e que se encerra no 10, mas é uma forma de organizar, né? O que aquela tabelinha quer mostrar pra gente? Justamente o que está sendo mostrado aqui, que quando eu tenho a tabuada do 3, eu vou andar de 3 em 3. É isso que ela quer mostrar. Ela não quer mostrar que a tabuada começa no 0 e acaba no 10, né? Porque a multiplicação, ela é infinita, né? Então, ela vai... Todas as vezes que eu tiver números para multiplicar, eu vou ter resultados, tá? Então, já respondendo a pergunta que está aí ao lado, né? O que você observa na sequência de números que aparece na segunda coluna do quadro? Então, nós observamos que esses números estão aumentando de 3 em 3. Cortou um pedaço da minha foto aí, mas dá para vocês compreenderem, né? Os números estão aumentando de 3 em 3, ok? Eu acho que a gente, essa parte da multiplicação ainda não causa dúvidas, né? Então, eu acredito que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, peça ajuda ao seu professor de sala, tá bom? Já eu volto com a próxima página. Até mais!